Boa tarde a todos. Estamos iniciando a sessão 6 da Jornada de Pesquisa do Estudo de Economia, sobre História Econômica, Tecnologia e Inovação. Teremos a apresentação de 3 trabalhos hoje: Políticas de Apoio ao Empreendedorismo, caso do Estado do Rio de Janeiro, de Karen Alves Pereira e Leonardo Braga Dutra. Infraestrutura ferroviária e inserção periférica do Nordeste brasileiro na Divisão Internacional do Trabalho, com Ricardo Dutra, e o valor das cadeias globais de valor, reproduzindo desigualdade, acentuando pobreza e exportando danos ambientais. O apresentador vai ser João Pedro Braga, e coautoria foi com o Rodrigo Fernandes Gonçalves e Alex Saluidian. Então, como eu tinha comentado, cada apresentador terá 20 minutos e depois isso não vai nos dar tempo para ter uma rodada de perguntas e dúvidas para os apresentadores e conseguiremos terminar em tempo para às 16 horas para a próxima sessão, que já imediatamente às 16 há uma sessão de economia em termos de pandemia de macroeconomia. Então, já passando a palavra para o primeiro expositor, Políticas de Apoio ao Empreendedorismo, caso do Estado do Rio de Janeiro. Leonardo, por favor. Oi. Está conseguindo ver o compartilhamento da tela? Ainda não? Agora sim. Foi. Boa tarde a todos. Pode começar, tudo certo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos. Eu e o Leonardo vamos apresentar o nosso trabalho de iniciação científica, intitulado Políticas de Apoio ao Empreendedorismo, caso do Rio de Janeiro. Nós somos os autores e os nossos orientadores são a Renata, que está aqui presente, e o Guilherme de Oliveira Santos. Pode passar. Nosso objeto de estudo são as políticas de apoio ao empreendedorismo no caso do Rio de Janeiro, e é um estudo de caso, e através dele a gente vai promover uma reflexão crítica sobre o planejamento e a realização das políticas públicas no seu caso mais recente. A gente fez um recorte mais recente dessas políticas. Pode passar. Então, o objetivo do trabalho é, primeiramente, apresentar as diferentes dimensões do empreendedorismo que a gente identificou na literatura especializada, e então mapear quais são as políticas públicas em apoio ao empreendedorismo no estado do Rio de Janeiro que já existem, e identificar quem são os autores principais envolvidos no desenho dessas políticas e qual é o seu contexto de formulação. Depois disso, a gente vai estudar a relação que existe entre os empreendedores e as instituições. Depois desse passo, a gente também tem um objetivo de identificar qual é a abordagem norteadora que embasa a formulação das políticas, se é uma abordagem ortodoxa ou neoclássica, ou se é uma abordagem evolucionária. A gente também vai trazer esse instrumento analítico, que eu mencionei por último, para as políticas elaboradas no contexto da pandemia do Covid-19. Pode passar. A justificativa do nosso trabalho vem do contexto recente da economia fluminense, que a partir da segunda metade da década de 90 vem sofrendo um processo de desindustrialização e de especialização em torno do setor do petróleo e de bens intermediários, que são pouco intensivos em mão de obra. Então, isso tudo gera um impacto no emprego da indústria, além de proporcionar uma dependência externa, né, por causa do petróleo. Então, a ideia por trás das políticas de empreendedorismo é trazer mais dinamismo para a indústria fluminense através da inovação. A metodologia do nosso trabalho é qualitativa. A gente, em primeiro momento, não encontrou muitos artigos, muitas teses e dissertações sobre empreendedorismo no Estado, especificamente. Então, a pesquisa foi expandida também para a esfera federal. E em um segundo momento, a gente fez uma pesquisa em sites das instituições responsáveis pelos programas. A partir disso, para a parte do embasamento teórico, né, a gente dividiu em 4 categorias que a Karen já vai apresentar, e posteriormente a gente fez uma pesquisa sobre
a pandemia, que nós vamos apresentar daqui a pouco. Karen, seu microfone deve estar desligado. Desculpa. Depois dessas etapas de pesquisa que a gente ainda está, uma delas ainda está em andamento, que é em relação ao Covid-19, a gente já tem os primeiros resultados que a gente pode apresentar. E o primeiro deles está relacionado ao primeiro objetivo que eu mencionei. E a gente categorizou o que a gente viu recorrentemente na revisão bibliográfica. E eu vou apresentar essas categorias principais agora que a gente elaborou, uns conceitos chaves. O primeiro deles é o conceito de empreendedorismo. Nessa categoria, muitos autores elencam quais são as características principais que tornam o indivíduo empreendedor. Além disso, eles também revelam a importância do contexto para a ação empreendedora. A segunda categoria é a relação do empreendedorismo com o crescimento. Nessa categoria, a gente identificou que muitos autores, eles relacionam o crescimento sustentado com as inovações e disrupções. Então, nesse sentido, o empreendedorismo inovador é bastante citado. Além disso, a gente tem a universidade empreendedora, que é um fenômeno que a gente identificou também na revisão, principalmente de teses e dissertações de mestrado, que é uma iniciativa das universidades de promover o empreendedorismo e a inovação dentro e fora dos seus portões. Pode passar. A terceira categoria é a relação do empreendedorismo com o desemprego. Esse tema é bastante citado na literatura que a gente revisitou, e eu vou listar alguns conceitos chaves que a gente achou importante trabalhar na nossa pesquisa. É o empreendedorismo e desemprego, empreendedorismo como geração de renda, empreendedorismo como política de combate à desigualdade e empreendedorismo social. A quarta e última categoria, objetivos de uma política de empreendedorismo, ela compreende os fatores que, segundo os autores que a gente leu, são mais valorizados na hora de formular políticas que apoiam o empreendedorismo. São esses fatores os seguintes: a criação de ambiente favorável para a ação empreendedora, estímulo ao empreendedorismo inovador, apoio ao empreendedorismo social, ao empreendedorismo criativo e à geração de emprego e renda, e as políticas de educação e capacitação empreendedora. Pode passar. Aqui nesse quadro, a gente tem um resumo dos critérios de avaliação de cada política. Então, as políticas avaliadas como ortodoxas, elas têm, em geral, uma percepção de que o conhecimento é um bem público e são focadas em corrigir falhas de mercado, especialmente subinvestimento. Já as evolucionárias, elas têm uma percepção de que existem falhas sistêmicas a serem desenvolvidas e levam em consideração também que tanto indivíduos quanto organizações possuem capacidade de aprendizado. Aqui nós temos todas as políticas analisadas até o momento do coronavírus, e a gente pode perceber que a maior parte delas tem uma orientação ortodoxa, principalmente as políticas de geração de renda e emprego, mas existe um esforço no sentido de tornar as políticas evolucionárias, tanto que 4 são evolucionárias e 4 são híbridas, e elas estão principalmente consideradas na parte do empreendedorismo inovador. Agora, sobre o momento da pandemia, a nossa percepção nosso objetivo nossa ideia central, né, é de que os pequenos negócios são os mais afetados em crises, e por isso eles precisam ser analisados nesse momento de pandemia. Além disso, eles são a maior parte dos negócios do estado do Rio de Janeiro. Em 2017, as micro e pequenas empresas representavam mais de 96% do total de empresas do estado. Em linhas gerais, a resposta fiscal do Brasil foi compatível com a das economias avançadas. No entanto, os recursos destinados à pesquisa e inovação ficaram muito aquém daqueles observados nos países desenvolvidos. Sobre os impactos na indústria, a gente tem que a maior parte das indústrias se preparou, tomou medidas, né, para enfrentar a crise, e dessas indústrias que tomaram algumas medidas, mais de 90% pretende aderir definitivamente a uma dessas mudanças, de acordo com essa pesquisa da Firjan. E as principais mudanças que devem ficar para o pós-pandemia são a revisão de despesas operacionais, negociação com novos fornecedores, otimização de logística e também a venda em canais digitais, abertura de novos mercados e venda de canais digitais, né? Então,
a pandemia meio que acelerou um pouco o processo de digitalização. E, além disso, também, ainda de acordo com essa pesquisa, para quase 45% dos entrevistados, as mudanças realizadas também consistiram em um ganho em um processo de geração de oportunidades e vantagens comparativas. Então, na indústria, o cenário não é tão pessimista em relação a essa pandemia. Sim, e falando agora dos efeitos sobre os pequenos negócios, como o Leonardo falou, são o nosso foco nessa etapa da nossa pesquisa, a gente observou na literatura especializada que o avanço da crise sanitária, o lockdown, eles afetaram todos os negócios em alguma medida. Mas o que a gente está propondo aqui é que os pequenos negócios foram os mais vulnerabilizados. Nesse sentido, o endividamento deles cresceu de forma significativa conforme o seu faturamento foi tendo maior incerteza. Além disso, apenas 8% dos pequenos negócios teve acesso ao crédito, segundo o Sebrae, que é a fonte desses dados que eu acabei de citar. Além disso, o Sebrae, em outra publicação, comenta que é difícil, normalmente, né, independentemente do ciclo em que estejamos, para os pequenos negócios acessarem o crédito. Então, essa dificuldade numa crise sanitária global se nos mostra uma dificuldade para aqueles microempresários ou pequenos empresários que estão tentando lidar com os efeitos negativos da crise. Nesse sentido, o isolamento social promoveu um grande choque de oferta e de demanda, conforme as restrições de mobilidade elas foram aumentando e conforme a renda das pessoas foi sendo reduzida ou até mesmo interrompida. Diante disso, os empreendedores tiveram que se reinventar nessa nova realidade rapidamente, e essa reinvenção requeriu muitos recursos de diferentes naturezas e também instrumentos, né, como até mesmo recursos monetários. Então, dessa forma, a nossa pesquisa constatou que o sistema de inovação brasileiro ainda é frágil, e uma das falhas mais recorrentes observadas é a irregularidade de recursos, tanto no setor público quanto no privado, visto que existe uma aproximação baixa entre investidores e empreendedores. Além disso, tem muita necessidade de capacitação dos empreendedores, porque, como muito é dito na literatura, os empreendedores são pensadores, inovadores, mas eles não são empresários. Então, se observa muito essa necessidade de capacitação empresarial. Sim, em relação às políticas de apoio ao empreendedorismo social, especificamente, que a gente identificou no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a gente observou que elas representam um avanço tanto na diminuição da desigualdade que existe no estado, como na ampliação do desenvolvimento local. A gente até agora não conseguiu uma análise conclusiva sobre os pequenos negócios no estado do Rio de Janeiro, mas a gente vai continuar as etapas da pesquisa para continuar aplicando os instrumentos analíticos que como a gente está fazendo até agora. Então, a gente conclui que, em relação às políticas de empreendedorismo inovador, é necessário garantir uma continuidade melhor das políticas, e também que essas políticas visem uma melhor articulação entre os diversos atores do sistema de inovação. Além disso, mais importante que considerar o aumento do poder de compra, o aumento da renda, como a mais alta vocação das políticas de apoio ao empreendedorismo social, é necessário ver que a redução da pobreza envolve outros aspectos, que não só o aumento monetário financeiro. Esse argumento a gente lançou antes da pandemia, mas ele também tem validade nos meses que a gente está vivendo agora, porque os problemas que acometem os pequenos empresários, os pequenos negócios, eles não se resumem aos problemas financeiros. Eles precisam também de apoio e preparo técnico, estratégico e até mesmo de orientações sanitárias, além de recursos de outras naturezas, que nem sempre é uma coisa fácil num estado tão diverso como o Rio de Janeiro. É isso. E é isso. Essas são as nossas referências. Nós agradecemos muito a oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho e a atenção de todos vocês. Obrigado, gente.
Obrigado, Karen. Obrigado, Leonardo. Acho que é importante certamente reforçar que, apesar da distância, estamos tendo essa oportunidade de nos encontrarmos e conversarmos, que é muito importante para manter viva o estudo de economia, com toda a relação que é indispensável, né, na transmissão e criação do conhecimento. Agradecer, foi certo, com folga dentro do horário, e passar, então, como eu disse, eu imagino que vários de vocês podem ter perguntas, eu tenho algumas, mas vamos deixar para o final das apresentações, onde então eu coleciono aqui no chat e os interessados, e passamos para as perguntas depois. Se você puder suspender a apresentação, Leonardo. Obrigado. Obrigado. Passamos então para o segundo trabalho, Ricardo Duarte, Infraestrutura Ferroviária e Inserção Periférica do Nordeste Brasileiro na Divisão Internacional do Trabalho. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estão vendo agora a apresentação? Sim, estamos. Show. Tá, então, vou apresentar o trabalho da Infraestrutura Ferroviária em Seção Periférica do Nordeste Brasileiro na Divisão Internacional do Trabalho. Professor orientador Fábio Lucas, ele é professor do IPUR, mas tem doutorado na Unicamp, e essa pesquisa faz parte do Programa de Pesquisa em Infraestrutura, Desenvolvimento e Território do IPUR, que tem pesquisas transversais com essa, como o avanço do agronegócio no Mato Piba, o Piauí, no caso, que será conectado pela Transnordestina aos portos de Pernambuco e Ceará, que, enfim, faz parte do escopo mais completo da pesquisa. Essa apresentação vai tratar do período da primeira ferrovia na região até a proclamação da República, mas o escopo geral da pesquisa pretende abordar desde a primeira ferrovia até os tempos atuais, numa periodização em quatro tempos. A primeira, que vai ser essa apresentação, a segunda, que vai da proclamação da República até as estatizações da Era Vargas, passando pelo período de readequação da política ferroviária da Primeira República, que marca a ascensão e o declínio do controle inglês das ferrovias na região. O terceiro período é o de controle estatal da Era Vargas, ditadura, e o último, que começa com as privatizações da área de FHC e aborda a Transnordestina até os tempos atuais. Então, o recorte geográfico da pesquisa é acerca das ferrovias ditas canavieiras por Melo, ou seja, das províncias do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, mas por uma questão de tempo de apresentação aqui eu só vou ter como falar das de Pernambuco, e também por maturidade da pesquisa, que eu comecei por ele. Então, a metodologia consistiu num levantamento bibliográfico em duas frentes, uma do capital financeiro, com base em Lenin, Rieferdin e Hobsbawm, principalmente em Lenin, no livro dele Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, onde ele mostra como a exportação de capital, do capital acumulado e saturado na Inglaterra, foi amplificado, viabilizado pela maturação das bolsas de valores, que levaram ao surgimento das sociedades anônimas, que, por sua vez, significaram um descolamento entre o capital investido, o capital acionário, e o capital ativo industrial aplicado pela companhia. E isso é importante porque esse descolamento possibilitou um descompasso entre os juros que o governo tinha que prestar, que ele se comprometeu em prestar 7% de juros, e o que de fato esse juros estava pagando, que não era apenas o capital que eles estavam conseguindo, que eles estavam instalando no país, era um capital que eles poderiam acumular, expandindo as ações deles, porque no final das contas o capital de uma companhia, de uma sociedade anônima, não é diretamente relacionado ao capital ativo dela, está relacionado à capacidade, à magnitude de lucro que elas podem gerar, que por sua vez estavam garantidas pela garantia de juros que o governo ofertava. Além disso, tem o levantamento bibliográfico da dinâmica regional, com Melo e Estevão Pinto, que abordam as ferrovias mais especificamente na região,
Também fiz um levantamento de dados a partir de um anuário do IBGE, site de cultura ferroviária, esses próprios 2 livros também. Então, eu elaborei um gráfico e um mapa da evolução da malha ferroviária na região e estou desenvolvendo uma tabela com dados contábeis consolidados, então capital máximo, custo por quilômetro das obras e juros pagos nessas ferrovias. E também fiz uma análise dos marcos regulatórios a partir de um outro manual do IBGE e dos marcos que eram apresentados nos livros da dinâmica regional. Então, elaborei uma linha do tempo subdividida em 3 períodos, que vai dos precedentes da primeira ferrovia do Nordeste até 1850. O segundo período é de 1850 até 73, onde acontece um ponto de inflexão regulatório, acontece uma legislação importante, tentando mudar um pouco o processo como tinha sido até então, e de 73 até 89, que é o final do período de maturação do processo ferroviário no país. Então, a linha do tempo eu subdividi numa escala em 3, global, nacional e estadual. Então, esse primeiro recorte aqui mostra como foi a consolidação do poderio inglês na região, com a abertura dos portos, o Tratado de Comércio e Navegação e da Independência, como uma transferência simbólica do controle direto da colônia, simbolizado pela indenização que pagamos a Portugal com o empréstimo inglês. Então, Camilo ele aborda muito esse problema do sistema financeiro, sistema bancário brasileiro, para a execução dessas obras que exigiam capital. Então, a gente não tinha capital interno, sempre dependia do capital estrangeiro, e isso levava a externalidades negativas de condução de políticas no geral. Então, além disso, a gente também tem aqui nesse período a maturação do processo ferroviário inglês internamente, que futuramente que é a preparação para eles conseguirem exportar esse capital. Então, tem a primeira ferrovia oficialmente, que é de 1825, ligando Darlington a Stockton. Tem a primeira ferrovia propriamente dita moderna, que é de Liverpool e Manchester. Então, na década de 40, ele já tem uma Rail Mania lá na Inglaterra, e em 45, a Bio Aberdeen, que proíbe o tráfico transoceânico de escravos, que não é diretamente relacionado às ferrovias de lá, mas é importante para a política de investimento inglesa aqui no Brasil. Camilo mostra como o tráfico de escravos ele represava boa parte do capital nacional, e uma vez que ele foi proibido, as elites locais procuraram outros rumos para investir, e, enfim, boa parte desse capital estava nas mãos de portugueses que migraram com a independência também. Em 1835 tem o Decreto Feijó, que é a primeira lei que busca estimular o desenvolvimento ferroviário no país, mas que ela não logrou nenhum êxito por ela não ofertar, enfim, estímulos suficientes para atrair o capital estrangeiro. Então, em 46 tem a adoção do padrão ouro, que foi importante para a gente não perder cada vez mais o controle da política que a gente poderia executar. A partir daí, a política ferroviária deixa de ser uma questão doméstica para ser uma questão também de, enfim, inserção internacional na lógica de trabalho, uma inserção periférica, uma inserção agroexportadora, e não para um desenvolvimento local, uma integração entre regiões, que é também boa parte do que se presta uma ferrovia. Então, em 1850 tem a Lei de Terras, que, enfim, basicamente institui o mercado fundiário no país, que é uma adequação importante ao modelo capitalista, particularmente para as ferrovias poderem se desenvolver aqui. Tá, então, tem o segundo recorte temporal, que é um início tropeçante, né? Começa com a Lei de Garantia de Juros. Então, esse período foi marcado por poucas ferrovias, muito custosas, e com uma regulação frouxa que não conseguiu impor muitas condicionantes às companhias que se instalaram. Então, a Lei de Garantia de Juros de 1852 ofertava um juros de 5%, que depois foram acrescidos de mais 2%
em 1854, especificamente pelas províncias de Pernambuco e Bahia, porque, enfim, pela conjuntura internacional, pela Guerra da Crimeia, não era um ambiente favorável para a atração de capital estrangeiro, então as províncias de Pernambuco e Bahia ofertaram essa garantia extra de 2%, totalizando 7%. No final das contas, elas não conseguiram pagar, o que também sobrecarregou o Tesouro Nacional, mas foi o bastante para atrair o capital estrangeiro. Garantia extra de juros. Tá. Depois teve o regulamento de compra de terras, a lei de sociedades anônimas, que foi importante, como eu falei, pelo levantamento do capital financeiro, para a organização de companhias inglesas para atuar no estrangeiro. A crise financeira internacional também dificultou, mas ela, por sua vez, foi contornada por uma taxa de juros absurda de 7%. Em 1858, tem a inauguração do primeiro trecho da Recife-São Francisco, que é a primeira ferrovia inglesa no Brasil, a segunda a ser inaugurada no Brasil, depois só da de Mauá. Em 64, a gente tem a Guerra do Paraguai, que, enfim, o Brasil pega mais empréstimos da Inglaterra, e pelos estudos de Lane e Rieferdin, ele mostra como o capital financeiro ele se retroalimenta a partir dos empréstimos, no sentido que ele aumenta a capacidade de compra do país, explorado, no caso do Brasil. Ele vai comprar mais coisas da Inglaterra, o que vai possibilitar maior entrada, maior penetração de empresas inglesas, enfim, retroalimentando a lógica. Ao emprestar também, a Inglaterra ganhava juros, e além de juros, ela ganhava, enfim, benefícios não oficiais, enfim, ela incorporava o país à sua lógica, à sua esfera de influência, ganhava benefícios em relação às empresas. Então, Estevão mostra como, no Nordeste brasileiro, pelo menos, quase todas as empresas de grandes obras assim eram inglesas. Ao você instaurar uma ferrovia na região, você também aumentava a demanda pela siderurgia inglesa, enfim. E aí, em 1873, o ponto de inflexão, a segunda lei ferroviária, que tenta contornar as dificuldades desse período. A Recife Francesa foi muito custosa, houve muitos problemas na elaboração dela, muita especulação, enfim. Vou fazer um perfil específico para cada ferrovia mais à frente. Tá. O último processo, a segunda lei ferroviária e o regulamento 74, eles mantêm boa parte dos absurdos da lei de 1152, como zona de privilégio de 24 quilômetros para cada lado da ferrovia, e direito a explorar minas nessa região, minas, inclusive, de metais preciosos, como ouro, num período de padrão ouro, a garantia de juros de 7%, e... Tá. Aí, em 1875, a gente tem a falência da Fundição Harrington Stein, em Pernambuco, uma das duas únicas. Então, a gente percebe que, mesmo com o início de ferrovias, do desenvolvimento ferroviário na região, essa demanda, aparentemente, ela não demandou suficientemente a fundição para ela sobreviver. Na verdade, essa fundição servia apenas para reposição de peças de engenho. Todas as peças metálicas, enfim, de siderurgia da ferrovia RSF vinha da Inglaterra. Política, inclusive, que vai trazer muito problema no período das guerras, enfim, de paralisia das obras de manutenção. Tem uma grande seca em 77, que, por sua vez, vai possibilitar esse período aqui de surto ferroviário mais à frente. As ferrovias inglesas, elas se beneficiam da precarização do trabalho que ocorreu com a imigração rural por causa da seca. A RCF também se beneficiou muito desse desastre na região, pelos produtos que o governo estava mandando da capital para o interior, a partir da Recife São Francisco, que ativou um trecho, um sentido da ferrovia que simplesmente era estagnado. Essas ferrovias, elas tinham demanda apenas de um sentido, do centro produtor para o exportador, e apenas de metade do período do ano, que era o período da safra da cana-de-açúcar. Então, claramente, elas eram deficitárias. Elas surgiram no período da Grande Depressão, no período em que houveram várias crises do açúcar, mas ainda assim elas sobreviveram. A única resposta para isso era a garantia de juros do governo. Então, elas estavam lá basicamente para isso também. Então, em 81, a gente tem o trecho da Natal Nova Cruz, que é a do Rio Grande do Norte, a Conideu da Paraíba e a Great West de Pernambuco. Em 84, a Central de Alagoas, e em 85, a Central de Pernambuco.
E em 1889, a Proclamação da República, que esse processo, o custo ferroviário, enfim, o custo dos juros para as empresas inglesas também favoreceu para a crise do câmbio, a crise da dívida, que deu no encilhamento. Aí aqui tem a evolução da malha ferroviária, esse mapa e esse gráfico que eu elaborei, esse mapa no QGIS, a partir dos registros que Estevão Pinto tem no livro dele. Então, eu subdividi por ferrovia e por década. O rosinha é a década de 50, o verde é de 60, 70 não teve nenhuma construção, e 80, esse surto aí, como a gente viu, depois de um ajuste na regulamentação ferroviária. Essa parte azul aqui, depois da Recife São Francisco, é a Estrada de Ferro Sul de Pernambuco, que é um estatal, e a central, como eu vou mostrar depois, era para ser uma concessão privada, mas ninguém tomou a frente e também se tornou estatal. Aqui no gráfico a gente percebe como uma vez que a Recife São Francisco atingiu Palmares, meio que na fronteira da Zona da Mata, uma região mais fértil, ela estagnou, assim, enquanto que a concessão dela exigia que ela chegasse até o São Francisco. E eu só mantive esse recorte aqui do mapa, que parece meio inútil, né, metade dele sem nada, para mostrar onde é que fica o São Francisco aqui no mapa de Pernambuco. Ó. É só até aqui na ponta, ou seja, ele não chegou nem na metade do trajeto. Na verdade, de 738 quilômetros projetados, ele só atingiu 125. Mas tá, eu vou mostrar mais disso aqui agora no perfil dele. Então, a Recife São Francisco foi a primeira inglesa que teve muito problema envolvendo os concessionários, os de Mornay. Enfim, teve especulação, eles fundaram uma companhia de imobiliária para comprar as terras, para depois revendê-las para a própria companhia deles. Também teve denúncia de que eles estavam vendendo as próprias terras deles mais caras do que a de outros proprietários. Também teve brigas internas dentro da companhia por causa de relações escusas entre o presidente da companhia, o construtor da estrada e um fornecedor de materiais ferroviários. Eles recebiam valores exorbitantes, tanto que levou a várias leis que eles pediram para uma garantia de empréstimo, para aumentar os benefícios, isenção de imposto dos materiais necessários para a construção. Então, a gente vê aqui que, ao invés de 3 anos de construção que eram exigidos pelo contrato, levou 7, se tornou o custo quilométrico mais caro assim, da região, 120 mil réis por quilômetro, enquanto que as da década de 80 estavam em torno de 50 mil. Então, Ottoni, que era o diretor da Ferrovia Dom Pedro II, e, enfim, deputado, uma voz crítica importante assim, das ferrovias, criticou esse pedido de empréstimo, e eles também expandiram as ações deles, mesmo sem ter gastado a primeira leva. Claramente, enfim, irregularidades no processo. Mauá também criticou, falou que as obras foram caras por um desconhecimento da região, eles não fizeram estudos aprofundados na região, inclusive eles venderam como concessionários. Enfim, ser concessionário era um bom negócio, assim, tá ligado? Na região ocorriam muitas especulações em torno de concessões ferroviárias, inclusive tinha uma concessão que pretendia ligar Recife ao Chile, e claramente não saiu do papel. A maioria das concessões não saíam do papel, elas eram apenas... Ricardo, oi. Desculpa interromper, 2 minutos, tá? 2 minutos só? Vixe. Tá. Aí aqui no final, aqui no mapa, ou no gráfico, tem a Estrada de Ferro Sul de Pernambuco, que era um estatal, mas na verdade era apenas um prolongamento da Recife São Francisco, do trajeto que a Recife São Francisco ia fazer, mas na verdade salvou as contas da Recife São Francisco, porque ela ligava pontos importantes, produtores de algodão no Agreste. Mas tá, eu vou correr aqui. Aqui é Great Western, que depois da reorientação da política da Primeira República, ela vai encampar todas as ferrovias da região. 2 minutos. Tá bom, acho que eu vou pro final, então.
Essas últimas aqui tinham menos informação. A primeira que era mais importante mesmo, porque passou mais tempo, foi a primeira, enfim. Tá. Mas aqui também, nos marcos regulatórios, dá para perceber como esse processo era enrolado. Assim, o Barão da Soledade recebeu a concessão em 68, ele levou 7 anos para transferir a concessão a Great Western. Enfim, no total levaram-se 11 anos para as obras começarem, desde a concessão. E era uma concessão, era um direito que estava travado lá para você fazer a ferrovia. A Central também é uma estatal, tentaram fazer algo privado, sem suficientes juros. Enfim, influência do processo. E futuro da pesquisa, considerações finais. Bom, tem uns fatores bem interessantes para se analisar. Tem a institucionalidade e a fiscalização, então você vê os registros dos engenheiros fiscais, mostrando as irregularidades, a questão fundiária como um ponto crucial, o comércio e a indústria local como a fundição, a estrutura bancária financeira. Mauá, a falência de Mauá, como isso foi um problema futuramente. E o futuro da pesquisa concluir essa avaliação para as ferrovias dos outros estados já serem abordados, concluir o levantamento legal, porque tem muita dificuldade de achar, principalmente para as estatais, isso é curioso também. O livro de Estevão Pinto, que tem muitas informações úteis, mas ele é completamente enviesado, porque ele foi encomendado pela própria Great Western. Enfim, é uma pesquisa que eu considero crucial, assim, porque tem poucas informações sobre esse tema, principalmente eu nunca tinha achado um mapa daquele que eu fiz, foi difícil de conseguir elaborar ele, enfim. Fazer uma tabela de dados consolidados contábeis para fazer uma comparação de como foram exorbitantes os valores, fazer um cruzamento dos outputs dos resultados ferroviários em relação à produção local de engenhos centrais de usinas, comparações nacionais e internacionais. É isso, não dá para falar muita coisa mais. As referências. Obrigado. Ótimo. Então, obrigado. Desculpa o tempo, a gente vai ter tempo de conversar um pouco mais depois da última apresentação. A ideia de manter os 20 minutos para todos terem tempo igual e poderem falar dentro do seu período. E aí, com isso, passamos para o terceiro trabalho, o valor das cadeias globais de valor, reproduzindo desigualdade, acentuando pobreza e exportando danos ambientais. João Pedro, por favor. Oi, boa tarde, boa noite. Eu vou mandar o link aqui do artigo que a gente escreveu, a gente colocou como texto para discussão no site do IADFRJ, e aí, caso alguém tenha interesse, enfim, fica mais fácil de encontrar. Enquanto isso, compartilhe minha tela. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver? Pode confirmar. Obrigado, perfeito. Só agora. Obrigado. Bom, o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje, ele é fruto de uma cooperação entre o Rodrigo Fernandes, que é graduando da FRJ, eu, que acabei de me formar, e o professor Alexis Saludian. A gente desenvolveu esse projeto no âmbito do PIBIC, nós éramos bolsistas, eu e o Rodrigo, e o tema do projeto era variedade de capitalismo e sistemas de acumulação. Então, os dois muito interessados no contexto das cadeias globais de valor, nas questões de desigualdade, como se poderia ter algum tipo de reprodução, se poderia ter algum tipo de consequência da incorporação dos países no sul global em relação às cadeias globais de valor. A gente começou a procurar uma literatura sobre isso, e daí veio a ideia do artigo. A estrutura que a gente adotou foi uma estrutura em 3 pontos principais. Primeiro, a análise da pobreza em relação às cadeias globais de valor, que se relaciona muito com o conceito de exploração, e sobretudo com o conceito de superexploração, que a gente vai deixar para o primeiro capítulo. E aí, em seguida, a questão da desigualdade global, com apropriações locais e concentradas em relação tanto geograficamente quanto economicamente, em termos de classe,
E, por último, as cadeias globais de valor e as suas relações com a crise climática. Mais especificamente, a exportação de danos ambientais de países do norte global para países do sul global. Diante disso, a introdução ela se coloca diante de um fato utilizado, que é a ampliação das desigualdades e o aumento da pobreza no trabalho. Eles foram fatores que foram ocorridos, que ocorreram em paralelo à integração do sul global nas cadeias globais de valor. Então, de certa forma, se a gente entende cadeias globais de valor como sendo uma noção relativamente positiva, porque é uma forma do sul global participarem do processo de produção e entrega dos produtos até o consumidor final, poderia ser um paradoxo, em primeiro lugar, né? E aí a gente tem duas perguntas centrais. A primeira seria, até que ponto os trabalhadores se beneficiam do emprego em indústrias inseridas nas cadeias globais de valor? E, no contexto da crise do coronavírus, a gente se questiona, né, qual que é o sentido de, por exemplo, exportar soja e ter dificuldade, por exemplo, para poder importar respiradores, tanto quanto aquelas operações que o governo do Maranhão teve que fazer, teve que importar respirador passando pela Etiópia, porque os Estados Unidos sequestraram o estoque, enfim. Então, acho que a nossa pesquisa ela ajuda a dar um pouco de um outro enfoque, um pouco mais de luz em relação a essas perguntas. O nosso objetivo, basicamente, é de sistematizar um contraponto à visão mainstream a respeito das CGVs. A partir daqui, eu vou tentar não usar muita sigla, mas não tem muito como fugir disso. Revisando criticamente como é que a gente entende as cadeias globais de valor, dado no contexto brasileiro. Dado que a gente encontrou muitas análises aplicadas, mas no contexto brasileiro foram poucas. Então, existe muita literatura fora, não tanto aqui dentro. E nossos resultados principais são de que as cadeias globais de valor, a inserção delas de países do sul global, não necessariamente representam oportunidades de desenvolvimento, mas às vezes elas podem acabar reproduzindo pobreza, desigualdade e danos ambientais nos países do sul global. Em relação à primeira parte da pobreza e da exploração, a literatura a respeito da inserção do sul global nas cadeias, ela ressalta o fato de que automaticamente, talvez esse seja a principal lição dessa revisão bibliográfica, é de que não há uma transferência automática da tecnologia dos países do norte para o sul, mesmo que haja a instalação de firmas consolidadas do norte global no sul global. Então, os registros de internacionalização do trabalho e inserção nas cadeias, eles podem se dar, e de fato se deram, com o empobrecimento das condições de trabalho. E, nesse sentido, a UNCTAD chama atenção para o fato de que as cadeias globais de valor e o seu crescimento, elas têm como consequência uma crescente concentração de poder no âmbito empresarial, e que, nesse âmbito, os ganhos seriam muito mais sensíveis para empresas já consolidadas de países desenvolvidos. Enquanto outros autores, e o Benjamin Sewing é um que a gente vai usar como base para essa sessão, apontam que as cadeias globais de valor e a entrada dos países nessas cadeias tem um impacto muito forte nas relações de classe, e sobretudo nas estruturas de mercado de trabalho, sobre, por exemplo, de flexibilização das regras do mercado, ou, por exemplo, de cumprimento de salários mínimos. Então, a noção de pobreza no trabalho e de condições de exploração no mercado de trabalho são questões que são fortemente afetadas pela inserção nas cadeias de valor. Bom, o conceito marxista de superexploração, ele pode nos fornecer uma ótica para conseguir olhar para a noção da pobreza no trabalho dentro das cadeias globais de valor. Isso porque os trabalhadores, quando eles são remunerados abaixo dos seus custos de reprodução sociais, eles estariam numa condição de superexploração, definição do Marini. Então, teoricamente, a gente tem um elemento muito forte moral de o que é a pobreza, né? Porque a gente pode definir a pobreza de um ponto de vista absoluto, mas também do ponto de vista ético, moral, e é justamente esse argumento que a gente está tentando colocar aqui. Lógico que os desejos são aumentados num contexto de abertura econômica, mas a gente entende que a pobreza no trabalho é uma realidade dentro desse contexto da inserção com as cadeias globais de valor. E um outro debate que a gente também levanta nessa sessão é o fato de que a lógica das cadeias globais de valor ela não está centrada na geração de valor.
isso na sua apropriação. Vou explicar melhor com base nesse gráfico aqui, que foi retirado do Sewing, mas ele tem como base um outro texto. Na verdade, essas duas curvas, a curva sorriso, que é a curva tradicional das cadeias globais de valor, que aponta que a relação entre o norte e o sul global, ela se coloca de uma forma fortemente desigual, do ponto de vista que o valor adicionado se concentra nos países do norte, enquanto a produção se concentra nos países do sul. O valor adicionado estaria muito menor no contexto da produção. Enquanto na teoria do valor do Marx, a produção seria o centro do valor. Então, a gente teria uma curva relativamente invertida, uma curva sorriso invertida. E justamente porque a apropriação do valor está sendo feita em um lugar, isso a gente vê na curva sorriso, mas a geração do valor está sendo feita em outro. E por isso a gente fez questão de colocar esse gráfico aqui. Em relação à desigualdade, as teorias de uma economia globalizada, elas podem ajudar a gente a colocar algum tipo de luz no contexto das pesquisas, porque existe uma visão extremamente positiva de relatórios do Banco Mundial, relatórios da OCDE, ou mesmo do IMF, enfim, relatórios de organizações internacionais, que as cadeias globais de valor, elas são uma oportunidade de desenvolvimento, mas, na verdade, a revisão de literatura que a gente fez é de que a inserção e a relação entre a inserção do sul global nas cadeias e o desenvolvimento desses países, ela depende muito dos pressupostos teóricos, lógico, como até mesmo o primeiro trabalho abordado aqui colocou, mas também dos interesses econômicos, que são dominantes ou não em certos períodos. E, nesse sentido, é importante questionar o discurso mainstream de inserção no mercado mundial como sendo uma oportunidade de desenvolvimento nata, como, por exemplo, se a transferência de tecnologia fosse automática. E aqui a gente tem outro conceito que surge em decorrência das cadeias globais de valor. Ele é desenvolvido pelos autores Kenton e Kemplin, que, na verdade, as cadeias globais de valor também podem ser analisadas do ponto de vista da apropriação, no sentido das cadeias globais de riqueza, que os autores definem como rotas pelas quais se maximiza o mais valor para os beneficiários desse capital, ao mesmo tempo em que se atrai o menor imposto possível, ou seja, é uma mistura entre concentração de renda e evasão e elisão fiscal. Nesse sentido, as cadeias globais de desigualdade, elas surgem, pode ser muito termo, mas, na verdade, o que a gente está basicamente fazendo aqui é aplicando os conceitos de cadeias globais de valor que se dão a partir da apropriação do mais-valor criado no mercado de trabalho e o conceito da cadeias globais de riqueza, da distribuição dos ganhos de capital, do conceito das cadeias de desigualdade, de cadeias globais de desigualdade. E elas ficam mais claras quando a gente olha esse gráfico, que está presente também nesse artigo do Kenton e Kemplin, que justamente no seu eixo horizontal seriam as cadeias globais de valor, mobilizadas a partir, por exemplo, dos insumos, que vai passando para um agente de mercado, claramente mobiliza trabalho, vai passando para outro agente, o outro agente vai passando até chegar ao consumidor final. Só que nessas cadeias de valor, existem cadeias de concentração de riqueza, por exemplo, a partir de mobilização de jurisdições e redes para reduzir a arrecadação de impostos, ou, no caso, o pagamento de impostos. E aí, justamente, essas taxas, esses impostos que deixam de ser arrecadados, eles têm como consequência uma maior evasão, elisão fiscal, incentivos diversos e perversos para grandes companhias, que tem como consequência a concentração do capital em mãos de poucos. Então, aqui justamente seria o eixo da cadeias globais de riqueza. E isso tudo formariam as cadeias globais de desigualdade. Bom, passando um pouco, a gente tem a abordagem em relação aos danos ambientais, que são mobilizados pelas cadeias globais de valor. Essa parte, ela foca em tentar conciliar uma abordagem marxista com uma abordagem ecológica, do ponto de vista de mostrar a ligação entre essas cadeias globais de valor e as cadeias globais de riqueza, que são aquelas de concentração do capital, e os danos ambientais. Então, os dois autores partem dos pressupostos da teoria do valor do trabalho porque elas permitem muito mais análises quantitativas, por exemplo, medir quanto de capital está migrando de um país para o outro,
Então, eles usam essa metodologia para analisar, por exemplo, um caso de uma empresa multinacional que mobiliza suas forças num país do sul global, ao invés de, por exemplo, produzir no norte, para que ela possa fugir de taxação. Então, ela está usando, de certa forma, os mecanismos das cadeias globais de riqueza para evadir de impostos e para ter condições de produção mais favoráveis a ela, que não necessariamente são mais favoráveis ao desenvolvimento. Em seguida, a gente tem, na verdade, isso aqui está esclarecendo o gráfico que vai vir a seguir, que é o gráfico de 3 tipos de metodologia de análise de exportação de emissão de gás carbono, desculpe. Primeiro é sobre a demanda final, sobre o consumo e depois o investimento. Basicamente, a lógica desse gráfico, que ele está aqui, e eu vou voltar primeiro para a descrição só para clarificar. É o fluxo de exportação líquida de emissão do CO2. A gente tem aqui, quanto mais azul, o país emite pelos outros, e quanto mais vinho ou vermelho, emite menos do que seria necessário para manter o seu nível de investimento e consumo. Basicamente, o que a gente tem aqui é, os países que estão em vermelho, eles têm uma emissão maior do que o seu consumo. E aí a gente tem países, em determinadas óticas, logicamente o resultado varia, mas as lógicas, elas têm a mesma dinâmica. Os países que são tanto produtores de petróleo, eles estão como exportadores líquidos, enquanto países que são tradicionalmente definidos como países com indústrias mais consolidadas e do norte global, principalmente, se bem que aqui a gente coloca principalmente o recorte europeu e norte-americano, são países que não compensam suas emissões. De certa forma, existe uma compensação das emissões que não são feitas nesses lugares para emissões que são feitas no sul global. E aí, a gente volta e argumenta de que os países subdesenvolvidos, os dependentes de petróleo, são exportadores líquidos de emissão. Nesse sentido, há uma tentativa de limpar essa pegada de carbono dos países ricos, dado que essa pegada é transferida para países subdesenvolvidos. E esse é o caso, claramente, da África subsaariana. A gente também consegue ver, do Brasil, da América Latina, da Ásia, e, nesse sentido, a gente tem uma questão forte dentro da dinâmica da exportação de danos ambientais, porque são justamente esses países que sofrem com as consequências da mudança ambiental, e a gente gostaria de pautar isso dentro desse contexto do artigo, e é justamente por isso que entra a questão ambiental nesse ponto. Em relação às considerações finais, a gente analisou o andamento das cadeias globais de valor em relação às oportunidades para desenvolvimento. E a nossa conclusão, a partir dos estudos de caso que a gente fez e das 3 óticas que a gente apresentou, é de que elas não necessariamente representam essa inserção, no caso dessas inserções, elas não seriam oportunidades para o desenvolvimento, porque não é automático a transferência de tecnologia e existe um processo muito forte de institucionalidade que não necessariamente está garantido. E aí a gente vai afirmar que, pela articulação com o processo de financiarização, elas vão reproduzir desigualdades, naquilo que a gente define como cadeias globais de desigualdade. Pela sua baixa pressão de baixa sobre salários no chão de fábrica e sobre a pobreza no trabalho, elas reproduzem cadeias globais de pobreza. E, por último, elas também estão por forte desse processo de limpada da pegada de carbono dos países do norte global em relação aos países do sul global. E, nesse sentido, essas 3 óticas, elas logicamente não são separadas 100%, mas elas apontam que essa noção de desenvolvimento, que é uma noção de desenvolvimento fortemente pró-capital nas cadeias globais de valor, ela precisa ser problematizada, porque, de certa forma, as cadeias globais de valor, elas acabam sendo um entrave ao próprio desenvolvimento que elas clamam propagar e prometer, né? Então, é um pouco isso que eu tinha para falar hoje. Eu acho que a apresentação foi um pouco curta, mas queria agradecer a oportunidade e estou aberto a eventuais perguntas, enfim, caso alguém tenha. Obrigado. Obrigado. João, temos um bom tempo, então, para fazer perguntas a todos
apresentadores. Desculpa o barulho que surgiu aqui, espero que vocês estejam me ouvindo. Eu não vejo perguntas aqui aparecendo, então vou começar fazendo perguntas para cada um em ordem, vou fazer em ordem reversa. João, eu fiquei tenho duas perguntas principais. A primeira é naquele gráfico final, por que os países da África são importadores de emissões, ou seja, se você olhar a cor não na Nigéria, mas os países, mas por exemplo, Moçambique está Moçambique está muito próximo da Espanha, a cor. Segundo, no que a gente esperaria que uma cadeia global de valor, que eu não entendi se é produção via investimento estrangeiro direto, verticalmente integrado, ou é apenas via questão de importações por contratos com empresas terceiras, porque a gente teria uma situação diferente de qualquer processo de acumulação capitalista, por mais que a propaganda diga o contrário, porque é um processo de acumulação. Então, a pergunta é o que tem de novidade, além do fato da propaganda que traria essa, não, é uma coisa legal, mas continua sendo um processo de acumulação como qualquer outro de um produtor local exportando para fora. Então, essas eram as duas perguntas que eu queria, buscando esclarecimentos. Ricardo, eu gostaria de saber, eu teria uma pergunta em relação, visto que voltamos a ter um processo de investimento em ferrovias via concessão, como há mais de 150 anos atrás, o que se aprende para as novas concessões não irem à falência, não sei qual métrica ter de prejuízo, o fato de não... Pelo menos vamos ficar na parte do investimento em si, da sustentabilidade desse investimento, do ponto de vista apenas da empresa, o que se aprenderia para novos investimentos, visto que o modelo parece que vai continuar sendo esse de concessão e não de investimento público. Ou seja, visto que você olhou há 100 anos atrás, ou o que aconteceu há 150, o que você aprendeu que poderia orientar para novos investimentos. Por fim, em relação a Karen e o Leonardo, uma pergunta que eu teria, na verdade, dado o pouco tempo que vocês têm para fazer a apresentação, certamente não tem que escolher o que apresentar, mas já que tem um pouco de tempo, eu gostaria de entender uma dúvida na taxonomia que vocês usaram, políticas que busquem, primeiro, redução de custos, por exemplo, via redução de impostos, ou políticas que sejam associadas a crédito, seja pela própria concessão direcionada, seja pela taxa de juros mais baixo, vocês classificariam isso como um foco mais neoclássico ou evolucionário? Então, são perguntas sobre o processo que vocês fizeram para construir aquelas tabelas e a interpretação dos programas. Na classificação que vocês fizeram, que é muito interessante de fazer esse mapeamento, que não é fácil, certamente, buscar a institucionalidade de cada um, as instituições e as regras de cada um dos vários programas, que a gente vê coisa muito fragmentada. Então, bem, como vocês querem começar? Pode ser pelo Karen, Leonardo, e a gente vai, então, na ordem. Eu acho que a gente classificaria uma política de redução de impostos como neoclássica, né? Porque está visando corrigir uma falha de mercado, que é uma característica fundamental da abordagem ortodoxa. Há uma política associada a crédito, eu não teria tanta certeza para responder. Eu imagino que, se for uma área estratégica, ela pode ser considerada como híbrida ou até mesmo evolucionária, mas também, de certa forma, a ausência de crédito
acho que se configura como uma falha de mercado. Então, dependendo do programa, né, assim, dizer só se a política de crédito só uma política de crédito, se ela é neoclássica ou evolucionária, fica difícil, mas analisando o programa, um programa que eventualmente conceda crédito, dá para fazer essa análise baseando-se em outras características do programa. Sim, essa foi uma tarefa bem difícil e a gente classificou como evolucionárias aquelas políticas que, inclusive, tinham projetos de urbanismo, é uma visão mais ampla também das políticas, né, do empreendedorismo em si, e da externalidade positiva que ele pode trazer. Então, a gente foi mais nesse sentido. Eu diria que a mesma coisa que o Leonardo, a gente teria que ver o direcionamento estratégico, né, para a gente poder classificar. É o que a gente tem feito até o momento, e a gente vai trazer também esse instrumento analítico para as políticas mais recentes elaboradas no contexto da Covid-19. Obrigado. Rodrigo. Não, desculpa, é Ricardo. Tá. Gostei dessa pergunta, inclusive, porque, a princípio, ia ser o recorte temporal da pesquisa, né? A gente não pretendia colocar o período da RFESA nela, era para fazer esse contraponto dos dois períodos de controle privado mesmo. Mas é desanimador, porque é novamente uma inserção numa lógica agroexportadora. Então, a Transnordestina, ela basicamente, assim, ela pega do Piauí, leva até Recife e ao Porto do Ceará. Então, o Piauí que está na nova fronteira do agronegócio, e agora a Transnordestina é ainda pior do que o processo anterior, porque o processo anterior, pelo menos, tinha transporte de passageiros também, né? Então, o Camilo fala de como foi bem crucial para a mobilidade da mão de obra no estado e tal. E agora não tem nem isso, agora é só para exportar soja mesmo. Poderia-se fazer alguns investimentos assim, que pudessem otimizar assim, os potenciais da região. Então, Salgueiro, que é o ponto da tríade, assim, poderia-se fazer investimentos de galpões lá, enfim. Mas eu não vejo muito essa vontade política. O microfone está desligado. Muitas tiveram problemas e foram à falência, ou não se sabe se por má gestão ou simplesmente por exploração própria de si mesmo, sabendo que tinha sempre um garantidor. O que se poderia fazer para evitar de novo essa situação? Sim, então, teve muito problema bobo, assim, de estudo, né? Eu falei mais da Recife São Francisco, mas tinha os problemas mais específicos, assim. Então, o da Conde Deu, por exemplo, eles fizeram a estação central longe do porto. É ridículo, porque boa parte dos custos de tarifa de transportes ficam na região metropolitana, na capital. Então, é o básico você fazer a linha chegar até o porto, né? Então, eles tinham muito custo com isso e eles não se importavam em fazer a extensão, assim, uns 10 quilômetros, não era demais, porque eles estavam com 7% garantido. Era muito mais que era mais que o mundo todo ofertava, basicamente. Países como o Peru era 6% de juros. A Recife São Francisco foi a mesma coisa, ela não fez a extensão porque não tinha garantia. Então, era basicamente em torno dessa garantia. Não era a lucratividade em si do negócio. E essa garantia devia ser só um estímulo inicial, né? Era para começar, para as empresas fazerem, até que finalmente elas fizessem completassem a construção da extensão total delas, e uma vez que elas completassem, elas conseguiam se bastar, mas isso nunca aconteceu, também não tinha uma limitação para esse pagamento, e ficou assim até o final. Então, tipo, se a Conde Deu, a Natal Nova Cruz e a Central de Alagoas, não, a Central de Alagoas não, só as duas primeiras, elas eram deficitárias, então elas ficavam ou zero ou um pouco abaixo de zero, assim, então o governo pagou os 7% completo, assim. Então, 7% em 13 anos você era mais prático você ter feito o Estado ter feito a ferrovia. Aí eu não sei como é que tá agora a Transnordestina, eu não cheguei nessa parte do estudo, mas não é muito animador, não.
Não, problemas regulatórios, de design regulatório, certamente podem gerar essa situação de ineficiência. Ficou curioso de ver como é que eles se é que estão lidando com isso. Né? Então, passando então, João, diga lá. João Pedro. Obrigado pelas perguntas, pontual. Isso, na verdade, foi um choque que a gente teve também, porque a gente não estava em relação à questão dos países da África subsaariana serem importadores líquidos de emissões. A gente ficou olhando, porque, teoricamente, era para ser só uma questão do norte global. Mas a gente principalmente começou a olhar o gráfico, ao mapa e tentar estabelecer padrões, e a gente entendeu que esse mapa, ele reflete muito a questão da industrialização, tanto porque países que têm capacidade de industrialização muito maiores e produtivas maiores no continente africano, como, por exemplo, a África do Sul e até mesmo a Nigéria, eles são efetivamente exportadores de emissões. E aí, por exemplo, países que têm capacidades industriais médias para o nível do continente africano, como Congo, até mesmo Angola, já estão num ponto mais equilibrado, enquanto, como você mesmo falou, Moçambique, enfim, Botsuana estão fortemente importadores. E aí, nesse sentido, a gente relaciona muito com a questão da capacidade de industrialização, porque se você tem um nível de emissão baixo decorrente das produções industriais, logicamente, você não vai conseguir produzir suficiente emissão para sustentar seu nível de consumo. E o gráfico que tem essa tendência mais forte é o de investimento, mas a gente fez isso também na demanda, enfim. Então, a gente atribuiu a essa variável nível de industrialização, ou grau, melhor, de industrialização. Em relação à segunda pergunta, eu acho que ela foi uma das perguntas norteadoras do processo, né, de escrita, porque as cadeias globais de valor, elas são vendidas ou mesmo propagandeadas como uma lógica solução win-win para os dois lados, tanto para quem entra quanto para quem está cedendo a tecnologia. E justamente não é o caso, como a gente pode observar na revisão biográfica, nos estudos de caso. Não é o caso de que esse processo se diferencia fortemente de uma acumulação capitalista tradicional ou, por exemplo, puramente financeira, como a gente pode ter também esse outro exemplo. Então, é só realmente a ideia de que acumulação é acumulação, e a gente até tenta colocar isso quando a gente fala sobre a questão da exploração, e que o capital, a ideia da reprodução do capital, ela está intrínseca nas cadeias globais de valor, por mais que ela não seja propagandeada. Então, justamente essa noção de que o desenvolvimento que é propagandeado, ele é um desenvolvimento para o capital. E, nesse sentido, eu estou de acordo com você, do ponto de vista da acumulação como acumulação em todo lugar do mundo. Lógico que ela tem especificidades, lógico que ela tem facetas e facetas em relação a classes e a dinâmicas do próprio capitalismo nacional, mas existe uma ligação muito forte entre a acumulação no norte global e no sul. A diferença que a gente aponta no trabalho é justamente a apropriação, e aí por isso a importância dessas duas curvas, a sorriso e a sorriso invertida, porque o propósito realmente era tentar resgatar essa discussão, né, de que não necessariamente é uma solução win-win para todo mundo. E aí, acho que é por aí que eu responderia a sua pergunta. Eu vou deixar mais alguém fazer perguntas, depois eu posso continuar perguntando para vocês, entre vocês, comentários, sugestões. Temos bastante tempo, temos uma boa meia hora ainda. Eu tenho uma pergunta para o Ricardo, na verdade. Eu queria perguntar para ele se ele viu algum padrão diferenciado em relação aos estados, se existe algum tipo de comportamento diferente, e aí uma dinâmica mais institucional, assim, fortalecimento, por exemplo, de certos setores em Pernambuco que você não observa na Bahia. Como é que você vê essa dinâmica estatal dentro da tua pesquisa? Boa, então, essa parte é bem... Eu ia fazer só um comentário que reforça o que tu falou, João, que é da exportação do Brasil de soja, né? Tipo, a soja foi domesticada na China
A China tinha uma produção razoável de soja, só que custa muita água, uma extensão grande de terras, e agora eles só compram da gente, né? Acho que, enfim. Mas essa parte aí de dinâmicas diferentes. Então, Pernambuco, como era meio que um centro assim, regional, ele exercia um papel predatório em relação a Paraíba e Alagoas, principalmente, porque faziam fronteira. Então, não sei se vocês sabem, se lembram o mapa da linha do Sul, a Recife São Francisco e a Great Western, elas iam em direção às fronteiras dos outros estados, que era justamente para roubar a produção dos vales férteis que ficavam próximos daquela região, sendo que o governo imperial, depois de algum tempo, assim, tentando tomar as rédeas assim, no processo, na década de 80, declarou essas ferrovias de interesse nacional, a Condideu da Paraíba, por exemplo, e a Great Western, e que determinou que elas se ligassem. E a mesma coisa com a São Francisco e a Central de Alagoas. Só que as associações comerciais entre esses estados eram contra. A de Pernambuco era a favor, a de Alagoas e da Paraíba eram contra, porque eles iam perder esse escoamento. O que rolou é parecido com a tentativa de ligar Salvador a Dom Pedro II, a Central do Brasil, porque a Bahia, o Porto de Salvador, ia perder exportação para isso. Então não era uma lógica de dinamizar e ativar essas regiões, né? Era uma lógica apenas de exportadora. Então, ligar capitais, que parece algo óbvio, né? Lógico, para um desenvolvimento regional, era visto com maus olhos. Vamos lá, perguntas. Temos aqui um bom tempo para conversar. Volto então para o João. Então, eu fiz essa pergunta porque, no fundo, eu fiquei interessado em saber, mas o que seria a alternativa à cadeia global de valor? Que padrão de desenvolvimento, de novo, baseado no capital? E por isso que eu complementei a pergunta, ou seja, o que é uma cadeia global de valor? É uma produção via investimento externo direto, ou é apenas você ter produção para exportação, mas se não de produtos acabados, e sim de produtos que estão integrados dentro de uma montagem, seja por uma alta importação, seja porque você vai exportar e isso vai ser montado em outro local. Então, primeiro, uma definição que eu acho que faltou, pelo menos no resumo do que é essa cadeia global de valor, diferenciando de processos anteriores de acumulação, voltadas para o setor externo. Que eu acho que aí fica legal a comparação, ou seja, não colocar global em si, porque, de novo, talvez não seja nenhuma novidade além de a gente ir além da propaganda. A gente já sabe que existe propaganda em relação a isso, mas em relação a outras formas de acumulação via setor externo que foram conhecidas ao longo da história. Como você vê as cadeias globais em relação a essas formas outras, e quais você conhecia sobre essas outras formas? Sim, a gente tinha, na verdade, no trabalho um glossário, né, com todas as definições, mas a gente acabou cortando. Só que a nossa definição de cadeias globais de valor é a integração produtiva mesmo, a partir de produção que é realizada em um país, com insumos não necessariamente eles são incorporados ou produzidos nesse país, e a gente adotou justamente a noção mais simples. A gente não chega nem a abordar investimento externo, porque poderia ser até uma outra dinâmica de acumulação dentro da globalização produtiva. A pergunta de se globalização produtiva é a mesma coisa do que cadeias globais de valor, a gente diria que não, porque o que distingue as cadeias globais de valor é justamente a retórica. É a retórica de que é um processo de desenvolvimento benéfico para os dois lados, é um processo de desenvolvimento que ele não tem uma noção de valor implícita. E é justamente por isso que a gente tenta colocar aí qual que é o valor das cadeias globais de valor, porque relatórios, enfim, recentes do Banco Mundial, a gente estava estudando para ler isso, era a noção de que as cadeias globais de valor são o suprassumo da teoria do comércio internacional. E, nesse sentido, elas não se distinguiriam de outras teorias de integração econômica, com base, por exemplo, em vantagens comparativas, mas elas poderiam se dar a partir desse jogo win-win, quando, na verdade, a gente coloca isso em perspectiva histórica, né? Tenta
colocar isso em relação aos modelos de integração que foram propostos, ou se não, modelo, a gente até chega a mencionar uma parte mais teórica, Hacker-Rolling, enfim, a gente tenta fazer essa comparação de até que ponto as cadeias globais de valor são uma novidade. E, de fato, elas representam um conceito muito antigo de integração produtiva, mas elas não verbalizam as dinâmicas próprias que elas têm do ponto de vista da reprodução do trabalho precário, e essa é uma dinâmica clara que a gente consegue ver do ponto de vista das cadeias globais de valor, porque, por exemplo, a gente tem a indústria de montagem na China, da evolução inteira que a gente tem, acho que o Alexis entrou, a indústria de montagem na China, que a gente tem, ou, por exemplo, de roupas no Paquistão, essa produção globalizada, ela não existia do ponto de vista organizado antes da construção de uma globalização produtiva, que também implica uma globalização financeira. E, sobretudo, da questão das cadeias globais de riqueza, né, que a gente tem mecanismos de fuga de impostos, mecanismos de maximização do mais-valor, que não são intrínsecos ao processo de produção, mas são em relação ao processo de distribuição desses ganhos. E a gente tenta fazer essa diferenciação sem mesmo permanecer e vocalizar alternativas. Eu acho que o projeto do texto era de clarificar e jogar um pouco a noção de valor, de tentar recuperar a noção do valor dentro das cadeias do valor, porque isso não é vociferado, isso não é uma questão importante dentro das cadeias, da literatura mais tradicional, digamos, porque é assumido que é um jogo win-win, e justamente o que a gente tenta colocar é que não é isso. Eu acho que para pesquisas futuras a gente poderia pensar em metodologias ou sistemas de acumulação internacionais que não passem por esses processos, mas o objetivo era justamente sistematizar essa crítica. E, um comentário muito rápido sobre o Ricardo, em relação à China, né? Sim, a questão da soja. Isso é muito importante nesse contexto, porque, enfim, a gente teve promessas de importação de respiradores, sendo que a gente teve, logicamente, durante a crise do Covid, isso não chegou para cá por questões diplomáticas com a China, a gente teve toda uma questão política que embarreirou, mas existe uma divisão forte do trabalho desse sentido, e foi uma decisão das autoridades chinesas, um pouco depois da crise de 2008, não contar mais tanto com a produção interna, mas sim contar com a produção e, na verdade, a exportação de países como o Brasil. E é curioso, no mínimo, né, que hoje em dia a gente se encontra numa situação dessas, como acho que até o Leonardo falou no início, de reprimarização e de desindustrialização. Então, eu vejo, pelo menos, muito claro o link. Acho que existe um espaço para ser esboçado. Tá, obrigado. Mais perguntas? Aproveitar que temos esse tempo para conversar, tão difícil nos encontrarmos. Eu tenho uma pergunta para o Leonardo. Na verdade, para o Leonardo e para a Karen. Se vocês veem alguma tendência em relação ao futuro com essa crise que a gente está vivendo agora, se ela poderia ser uma oportunidade para a gente repensar o viés das políticas que a gente está analisando, se existe algum tipo de debate, se vocês observam, pelo menos no debate até então, algum tipo de alternativa às políticas de viés mais ortodoxo que seriam dominantes, enfim, como é que vocês observam essas tendências, se existem ou não? Karen, você quer falar daquele estudo da FGV? Pode falar e eu complemento. Melhor você falar, você está melhor nessa parte. Não, sim, antes da pandemia, a gente concluiu as etapas de estudo, e a gente verificou que a maioria, realmente, das políticas que a gente se debruçou para avaliar, analisar, elas têm um viés ortodoxo, e a gente pesquisou muita coisa sobre a pandemia. A Renata e o Guilherme, os nossos orientadores, eles sempre também mandam material para a gente em relação a coisas novas que surgem, e eu também, e o Leonardo também, a gente está sempre de olho, né, no que sai. E sobre a Covid-19, saiu uma pesquisa da FGV recentemente sobre São Paulo,
por isso que eu falei que, na verdade, a gente não tem como concluir uma abordagem para as políticas que estão sendo elaboradas na Covid-19, porque, ao mesmo tempo que na nossa revisão de literatura a gente viu pessoas falando que, olha, a ajuda que está sendo ofertada não é completa, é insuficiente, o crédito não está chegando, ao mesmo tempo a gente viu um estudo da FGV que está dizendo que os empreendedores, os pequenos empreendedores entrevistados em São Paulo, eles estão super otimistas, eles acham que vão sair super bem da crise, eles estão com, eles estão achando que vão se recuperar e o que eles ganhavam antes, o que eles faturavam antes, eles vão superar até mesmo antes da pandemia. Então, a gente não tem como concluir se a regularidade dos recursos, se há regularidade nos recursos e o que está fazendo as pessoas acharem que elas vão se recuperar tão bem da pandemia. Por isso que a gente falou que não tem como concluir se as políticas que estão sendo rodadas agora, que estão sendo elaboradas e implementadas agora, se elas têm um viés que é único. O que a gente viu até agora é que a oferta de crédito foi disponibilizada e não está chegando em quem realmente precisa. E a oferta de crédito, há debates, mas ela, essencialmente, teria uma abordagem dependendo ou híbrida ou ortodoxa, predominantemente. Tá. Pode continuar, cara. Então, para ser totalmente evolucionária, tem que levar outras questões em consideração. Então, como a gente não percebeu nenhuma política que incorporasse questões, como eu falei, de orientação sanitária, de preparo técnico e estratégico para ajudar os pequenos negócios nesse momento difícil, então a gente não pode dizer que a gente viu uma política evolucionária no momento da pandemia. A gente não identificou ainda, mas muitas coisas estão sendo produzidas e talvez mais para frente na pesquisa a gente consiga analisar e atribuir essas diferentes orientações das políticas. Eu só queria contextualizar um pouquinho, eu sou orientadora da Karen Leonardo, porque essa pesquisa, na verdade, ela não ia falar da Covid, era um diagnóstico das políticas de empreendedorismo no Rio de Janeiro, e a gente, então, eles fizeram essa revisão de literatura, a partir da frequência, né, dos assuntos, fizeram aquelas categorias de análise, que vocês viram na apresentação, e a partir daí pudemos classificar as políticas em evolucionárias, híbridas e ortodoxas. Ortodoxas são aquelas mais tradicionais, que identificam o problema e estão direcionadas naquele problema, e as evolucionárias são aquelas que estão mais focadas na capacitação, no aprendizado e na interação, quer dizer, as políticas, por exemplo, que os gestores da política pública têm alguma forma de acompanhamento, também são incluídas como políticas evolucionárias, quer dizer, você tem aí, por isso que tanto a Karen quanto o Renato falaram que é difícil uma política de crédito, por exemplo, a gente classificar imediatamente, a gente tem que ver como que a política vai ser implementada e quais são os objetivos, tá? Agora, a introdução da Covid foi uma coisa que veio depois, até um pouco provocado pela própria UFRJ, que houve um momento, não sei se vocês também são bolsistas de iniciação científica, que eles disseram que dariam uma extensão de bolsa caso a gente introduzisse, né, esse tema, né, então acabou que a gente introduziu, mas evidentemente que é uma dificuldade, a gente está analisando um fenômeno que ainda não terminou, tá certo? Então, na verdade, eu acho que é muito mais uma reflexão sobre como que isso vai mudar as expectativas, por exemplo, aquela questão que o estudo da Firjan trouxe, né, que o Leonardo apontou, né, que 24% dos negócios se digitalizaram, né? Então, hoje de manhã, por exemplo, na sessão de inovação e tecnologia, o Luiz Martins estava dizendo que é preciso fazer uma política industrial voltada
para a digitalização das nossas empresas, né? Quer dizer, a pandemia um pouco que acelerou isso, né? Então, acho que o contexto de formulação das políticas vai mudar. Acho que a única, assim, os únicos resultados que a gente vai ter que terminar essa pesquisa, inclusive, né, até o final desse mês, porque depois a gente renovou, vamos entrar em outra, na continuação, né, com uma coisa mais sobre métricas de política. Então, acho que o que a gente precisa é pensar, né, como lição da pandemia é isso, quer dizer, quais tendências, né, que não estavam presentes antes e que, de uma maneira ou de outra, foram suscitadas, aí, empurradas um pouco pela crise, né, e quais que hoje também na sessão de abertura, de apresentação plenária, né, que teve com Júlia, Marta e Helder, todos os três estão bem céticos sobre a possibilidade da pandemia trazer algum resultado positivo no nível nacional, né? Então, se pelo menos trouxer alguma coisa em nível local, né, acho que é interessante a gente tentar estabelecer essa reflexão. É isso. E também fazendo um adendo aqui rapidinho ao que a Karen falou sobre essa parte das políticas fazerem um apoio que vai além dos recursos financeiros, né? Tem uma nota do IPEA que classifica a reação dos países em geral em relação à pandemia, né? O Brasil, acho que faz comparação com os Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Canadá. E, assim, em geral, todos os países, eles selecionaram um pessoal, uma equipe uma equipe que tem um conhecimento estratégico sobre medicina, sobre pesquisa farmacêutica, para guiar a parte de pesquisa e inovação no combate à pandemia, no combate ao vírus. E o Brasil é o único país dos analisados que não apresentou esse tipo de abordagem. A reação foi mais no sentido de apresentar recursos, né? Aquela abordagem fiscal, como a gente mostrou. Acho que quase 5% do PIB foi dedicado para serviços fora da saúde, para combater a pandemia, a crise, né? E também acho que um problema problema para fazer um diagnóstico é que os artigos, eles rapidamente ficam datados. Esse artigo, por exemplo, que eu acabei de falar as informações, é de junho, mas de junho para cá já pode ter muita coisa mudada. Às vezes a gente pega um artigo que é de março, de abril, e as coisas que falam já estão muito desconexas do que está acontecendo agora. Então, fica difícil de fazer esse diagnóstico no momento. Mas também na indústria, apesar desse problema de datação, né, como a gente viu nessa pesquisa da Firjan, não há um pessimismo tão grande em relação ao que vai ser o pós-pandemia, né, as perspectivas para o futuro. Mas acho que dá para confiar mais no que o Helder e o pessoal da banca disse mais cedo, de que é muito difícil que vai ter um impacto realmente positivo, de forma geral. Principalmente no escopo da nossa análise, que são os pequenos negócios, né? É muito difícil dizer até onde a pandemia meio que desorientou, né, o que já estava organizado ou indo para frente, mas também não é difícil, com o levantamento que a gente já fez, não é difícil ver que eles já foram bastante vulnerabilizados. Eu não acho que há motivo para tanto otimismo, mas também a gente precisa pesquisar mais sobre o caso do Rio de Janeiro especificamente. Queria perguntar para vocês de empreendedorismo, pelo recorte também ser de pequenos empreendimentos, como é que vocês viram que as políticas tentavam contornar o problema do acesso a essas empresas, né? Porque muitas não são registradas. Como é que você vai fazer uma política pública para algo que você não tem muita informação? Como é que essas políticas tentavam contornar isso e conseguir atingir elas, né? Porque a maioria não tem o acesso à informação que vai ter alguma política que possa acessar elas, né?
Então, na questão dos dados, o IBGE, por exemplo, ele nem conta quantos no Brasil existem que operam como microempreendedores individuais ou empreendedores individuais. Então, sim, a gente tem uma limitação de dados nesse sentido, mas o Sebrae, ele se esforça muito para entregar esses dados e eles lançam boletins a toda hora, e a gente se baseia bastante nos dados que eles expõem para inferir e pesquisar mesmo, que é o que a gente tem. A gente vai atrás das fontes, mas o Sebrae é o que a gente vê que mais entrega coisas especificamente para o Rio de Janeiro. Então, a partir disso, a gente consegue mapear, trazer esse mapeamento que a gente trouxe hoje, por exemplo. O da pandemia, a gente, como a Renata falou, a gente ainda vai, a gente vai continuar, mas o tempo é limitado, então a gente não vai avançar tanto como a gente avançou nas políticas anteriores para o empreendedorismo, de apoio ao empreendedorismo antes da pandemia. Então, a gente acredita que esses dados que a gente usou já dão uma boa base para o retrato do Rio de Janeiro que a gente trouxe aqui. Eu respondi a sua pergunta? Quase tudo. Como as políticas que vocês estudaram tentavam contornar esse problema de acessar esses pequenos empreendedores? Existe a presença do Sebrae localmente, isso se verificou em vários estudos. Eles vão, por exemplo, nas comunidades do Rio, o Alemão, por exemplo, eles vão presencialmente registrar, fazer uma coleta de dados. Eles fazem esse esforço. Existe esse esforço, essa é a resposta, existe um esforço para suprir esses gaps que no IBGE não é contabilizado, por exemplo. Eles não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né, eles fazem eles vão presencialmente e eles dão os dados para a gente. Então, não é uma política, né, que supre os dados, esses dados estão chegando na gente de alguma forma, em alguma medida, mesmo que não seja um perfeito retrato do que existe, já dá uma boa ideia. Karen, acho que o que o Ricardo estava perguntando também era mais assim, como é que os gestores públicos, né, que fazem essas políticas, como é que eles chegam, principalmente nos informais? Não é isso, Ricardo? Foi isso que eu entendi. Como eles se informam sobre isso? Não, exato, como é que eles chegam no sentido de como é que, por exemplo, o pessoal da comunidade fica sabendo que o Sebrae está fazendo uma ação voltada ao empreendedorismo social? Como é que os empreendedores inovadores ficam sabendo que existem linhas de apoio ao empreendedorismo inovador? Pelos editais, né, lançados, pelo boca a boca também, é claro, mas são os editais também, existe um esforço para informar as pessoas. Eu acho que na parte de inovação é mais assim, né, divulgação online, dos editais, também, né? Realizando eventos, mas, assim, a Karen ficou mais com essa parte da geração de renda, mas eu também cheguei a ler algumas teses, e, em geral, realmente é o que ela disse, eles chegam lá fisicamente nas comunidades para que as pessoas tenham conhecimento do que está para acontecer. E, além disso, o Sebrae, pelo menos, eles disponibilizam cursos, eles capacitam as pessoas que quiserem, e eles informam sobre as opções. Olha, você pode se tornar MEI para sair da informalidade, eu digo, né? Você pode se tornar MEI, você pode ser um empreendedor individual, e aí eles vão explicando, e existe essa oportunidade de capacitação também, cursos, palestras, eu acredito que agora deve continuar em alguma medida, pelo que a gente andou lendo, e é isso. Existe esse esforço, sim, e basicamente para o empreendedorismo gerador de renda e de emprego, é o Sebrae. Agora mesmo, durante a pandemia, eles têm feito curso online, né, vídeos, lá no site do Sebrae, especialmente referentes à adaptação a esse momento. Então, E vídeos informativos também, né, para pessoas do público geral que querem se informar sobre o assunto, não só
eles têm um público mais amplo e especializado também. Então, ótimo. Obrigado. Podemos ter mais uma última pergunta para encerrar a sessão, e aí, ao mesmo tempo, dar a chance da gente beber uma água antes da próxima sessão sobre economia em termos de pandemia, macroeconomia, com o Francisco Eduardo Pires, o Esther Dweck e o Sr. Carlos Young. Algum comentário? Bem, então eu vou encerrando a sessão, agradecendo muito a presença de todos vocês. As apresentações foram muito informativas. Quem assistiu e quem assistirá vai ter a oportunidade de aprender bastante. Congratular todos os apresentadores, também a audiência aqui que acompanhou a apresentação da sessão. E continuemos assistindo às sessões da jornada. Então, obrigado a todos. Obrigado, tchau, tchau.